Motor V2 com som de monocilíndrico? Infelizmente é isso mesmo. Cansei de ver motores V2 montados de maneira errada e soando como monocilíndricos. É Virago, Dragstar, Harley, Shadow e muitas outras. Ouça agora uma comparação do som entre esses motores V2 montados corretamente e em seguida os mesmos motores V2 montados de maneira errada. E depois vamos entender por que isso está acontecendo. E aí, notou a diferença? Notou como o V2 montado errado soa como um monocilíndrico? Nos comentários desses vídeos, algumas pessoas notaram esse som estranho, mas não sabem o porquê. Afinal, apesar de ter som de monocilíndrico, os dois cilindros estão funcionando. E inclusive algumas pessoas vêm me questionar nos meus vídeos de som de motos falando que o som da moto delas não é assim. Um caso recente, que a Virago dessa pessoa, por exemplo, tem som de CG e não som de V2, como vocês viram aí no vídeo. Sinceramente, eu estou escrevendo esse roteiro com muita tristeza. São muitas motos montadas desse jeito, erradas, por todo o Brasil, e muitos relatos que chegam a mim de mecânicos que pegam direto motos desse jeito, sem falar que eu cansei de ver motos assim em eventos. Mas vamos direto ao ponto. Aliás, é justamente sobre ponto que vamos falar. Vamos entender o que há de errado com esses motores V2 que estão sendo montados errados em massa por todo o Brasil. Os motores V2 possuem cilindros separados, nada mais são do que dois monocilíndricos compartilhando o mesmo virabrequim. Pode ser no mesmo moente do virabrequim como nas Harleys ou moentes separados, mas alinhados como na Shadow ou defasados como na Boulevard. Mas existe uma defasagem que um cilindro deve estar em relação ao ponto do comando de válvulas do outro. Vamos entender como um V2 deve funcionar. Mas fica tranquilo que a explicação vai ficando cada vez mais simplificada, tudo bem? Um motor monocilíndrico 4 tempos tem uma combustão a cada 2 voltas do motor, admissão em meia volta 180 graus, compressão completando uma volta em 360 graus, combustão seguida de expansão em 540 graus e exaustão completando 720 graus de rotação do virabrequim, 2 voltas. Em um motor V2 temos 2 cilindros separados, com cabeçotes separados, comando de válvulas separados, como realmente fossem 2 monocilíndricos inclinados em relação um ao outro. Mas os cilindros devem ser defasados no comando de válvulas em 360 graus, ou seja, uma volta do ciclo 4 tempos em relação ao outro, e naturalmente o ângulo de inclinação do segundo cilindro junto à posição do pino do virabrequim irá somar aos 360 graus que eles estão defasados. Calma que isso vai ficar cada vez mais fácil de entender. Vamos pegar como exemplo um motor em V de uma Virago 250 que possui 60 graus de inclinação entre os cilindros. Ele possui uma defasagem de 360 graus entre os comandos, mais os 60 graus de inclinação entre os cilindros. Mas na prática, como isso funciona? O cilindro 1 entra em combustão a 0 graus, então o virabrequim irá girar 360 graus, mas repare que não há combustão no cilindro 2 quando o pistão atinge o ponto morto superior durante essa volta, pois ele está no ciclo de exaustão. Então, o virabrequim girando 360 graus, o cilindro 1 voltará ao seu ponto morto superior, também sem combustão, ele estará na exaustão agora. Então, o virabrequim irá girar mais 60 graus, que é a inclinação dos cilindros, e agora sim, após os 360 graus mais 60 graus, ou seja, 420 graus ao todo de rotação, depois da combustão do cilindro 1, o cilindro 2 entra em combustão. E então, mais 300 graus de rotação, o cilindro 1 entra em combustão novamente, completando 720 graus de rotação total do motor. Então, recapitulando, temos a combustão no cilindro 1, 360 graus de rotação depois, mais 60 graus, resultando em 420 graus de rotação, o cilindro 2 entra em combustão.
e após mais 300 graus de rotação, completando 720 graus, ou seja, 2 voltas, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Essa é a sequência correta desse motor e dará o som clássico do motor da Virago 250, que é o som clássico de um motor V2. Mas vamos supor que esse motor seja montado errado, como vários estão sendo montados, onde o mecânico coloque o comando do cilindro 1 no ponto e em seguida gire o virabrequim em apenas 60 graus para o segundo cilindro atingir o ponto morto superior e coloque o comando do segundo cilindro no ponto. Nessa situação, o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus. Apenas com 60 graus de rotação do virabrequim, o cilindro 2 entra em combustão. E então, 660 graus de rotação depois, o cilindro 1 entrará em combustão novamente. E esse funcionamento está completamente errado. A combustão do primeiro e segundo cilindro ocorre tão próxima que não é possível diferenciar o som do cilindro 1 e do cilindro 2, soando como um motor monocilíndrico. E aí, surpreso? Para pôr um motor em V no ponto, se segue uma regra básica. É necessário colocar o comando do cilindro 1 no ponto, geralmente o cilindro 1 é o cilindro traseiro. Rotacionar o motor em seu sentido de giro, na maioria dos motores no sentido horário, em 360 graus, e continuar girando até que o cilindro 2, o dianteiro, atinja o ponto morto superior. Aí sim colocar o cilindro 2 no ponto. Nós usamos o exemplo com a Virago 250. Mas o mesmo problema acontece com a Shadow, a Dragstar, Harley e muito mais motos. Faz pouco tempo que eu escutei uma Dragstar com som de Teneré, e inclusive já fiz um vídeo sobre o caso da Shadow. Na Shadow, como temos um V2 de 52 graus de inclinação, no seu funcionamento correto, o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus. 360 graus depois, ou seja, uma volta, mais 52 graus que é a inclinação dos cilindros, resultando em 412 graus, o cilindro 2 entra em combustão. E mais 308 graus de rotação depois, o cilindro 1 entra em combustão novamente, resultando em seu som clássico. Mas eu já vi vários motores de Shadow montados de maneira errada, onde o cilindro 2 está a apenas 52 graus defasado do cilindro dianteiro, o mesmo erro. Onde o cilindro 1 entra em combustão a 0 graus, apenas 52 graus depois, o cilindro 2 entra em combustão. Reparem que o cilindro 1 nem terminou a sua queima e o segundo cilindro já está ocorrendo a combustão. E após 695 graus de rotação, o cilindro 1 entra em combustão novamente, recomeçando o ciclo. Mais uma vez, o cilindro 1 e 2 entram em combustão praticamente juntos, e assim, esse motor também irá soar como um monocilíndrico. Então, sempre que seu motor V2 soar como um monocilíndrico, inclusive ao acelerar, saiba que não é normal. Tem algo errado, V2 é V2, por mais que tenha suas variações de ângulo, sempre vão soar embaralhados e não como monocilíndricos. Além do som, outros sintomas aparecem, principalmente se o motor for monocarburado, pois os dois cilindros admitem praticamente juntos e um carburador para os dois cilindros não dá conta. Além disso, em marcha lenta, ao colocar a mão nas duas saídas de escape, se eles forem separados, é claro, você sente os dois soprando juntos e não intercalados. Vale destacar que esses motores trabalham com a centelha da vela de ignição desperdiçada, então temos centelha no momento da combustão e também na exaustão, por isso ele consegue funcionar com o ponto errado.
Mas talvez você pergunte, mas se o motor estiver assim, o que muda além do som? Sinceramente, a primeira coisa que eu digo é que ter um motor V2 com som de monocilíndrico é frustrante. Não tem outra palavra para definir isso. A segunda coisa é que o motor não foi feito para trabalhar assim, onde com os pulsos dos dois cilindros ao mesmo tempo e o grande intervalo sem combustão pode gerar vibrações que não foram previstas pelos engenheiros, reduzindo a vida útil de mancais, por exemplo. Então, se sua Custom V2 estiver assim, por favor, leve a um bom mecânico e explique a situação a ele. No vídeo da Shadow, várias pessoas reportaram estar com a moto assim e algumas já resolveram. Outras venderam a moto sem nunca achar o problema, aliás, os mecânicos que elas levaram não acharam o problema. Isso particularmente me tira a esperança quando vejo uma nova Shinerai V2 chegando ao mercado, pois eu sei que provavelmente o primeiro motor a ser aberto vai ser montado errado. A maioria dos mecânicos não mexem com motores em V, ou nunca pegaram um motor desses na vida e quando pegam não vão atrás de ler o manual de serviço. Mas saiba que essa configuração errada possui um nome. Se chama Big Bang e em competições ela pode ser necessária. A Harley XR 750 de Flat Track usava essa configuração e soava como uma monocilíndrica também. Se vocês quiserem entender mais sobre motores Big Bang, assista esse vídeo aqui, vale muito a pena. Pessoal, tem muitos vídeos de motores V2 montados errados na internet. Encontrei muitos para demonstrar, mas a maioria das motos estão dentro de oficinas, então achei melhor não usar esses vídeos. E sinceramente peço que você que está assistindo compartilhe isso com toda a galera que tem motor V2. Pessoas rodam a vida inteira não entendendo porque sua Dragstar Shadow Harley não tem som de V2, mas sim de Tobata Diesel. Eu resolvi trazer esse vídeo completo pois encontrei mais motos assim depois do vídeo da Shadow. E muitas pessoas perguntaram se isso acontecia com outras motos ou era exclusivo da Shadow. E nesse momento gostaria de agradecer a todos os membros e apoiadores do canal, que ajudam o canal a partir de um top speed de R$ 2,99 por mês. Muito obrigado a todos vocês. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Venham conhecer outros vídeos do canal, tem muito vídeo sobre motores, freios e agora tem experiências também. E se quiser algo para te entreter, conheça o Rotas e Tal, canal secundário de passeios de motos, o link estará na descrição. Então, se gostou, deixe seu like para ajudar o canal, comente aí seu relato se já escutou algum motor assim. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo para aquele amigo que tem uma moto com motor V2 que em vez de soar como uma V2 quando liga só falta sair garapa do escapamento. Se inscreva para não perder nenhum vídeo e falou!